Shalom, shalom, Lekulam. Vamos continuar nosso estudo sobre a letra Dalet. Vamos aqui analisar a gematria. A gematria do Dalet é 4. 4 representa as matriarcas Sara, Rivka, Rachel e Leia. Representa também os 4 mundos criados conforme é explicado na Kabbalah. Kabbalah é o esoterismo judaico. Atzilut, que é o mundo da emanação, é um mundo acima do nosso, bem como Beriá, que é o mundo da criação, e Etzirá, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o nosso mundo, ou seja, o mundo da ação. Além disso, Dalet significa os 4 elementos básicos da criação: fogo, ar, água e terra. O número 4, que é a gematria da Dalet, a letra Dalet, o 4 também representa a festa de Pesach, a Páscoa judaica. Os 4 copos de vinho, os 4 filhos que ficam na mesa, no Seder, sentados, e esses mesmos 4 filhos fazem perguntas sobre a Torá. Qual é o motivo de bebermos 4 copos de vinho em Pesach, na Páscoa? Há 4 expressões de redenção na Torá. Quando o Eterno tirou o povo hebreu do Egito, ele falou 4 expressões: eu vos tirarei, eu vos salvarei, eu vos redimirei e, finalmente, eu vos tomarei para mim como nação. As primeiras 3 expressões envolvem a intervenção do próprio Criador em tirar o povo hebreu do Egito. Os hebreus permaneceram passivos, porém, a 4ª expressão, tornar-se-á a nação do Eterno, exigiu ação tanto pessoal quanto comunal, em comunidade, por parte do povo judeu. O que significa tornar-se nação do Criador, como nos preparamos, purificando-nos. O Zohar afirma que, o Zohar quer dizer o livro do esplendor, escrito por o Rabi Shimon Bar Yochai, seu filho Elazar, afirma que na época do Êxodo o povo judeu estava no 49º nível de impureza. Eles tinham aberto 49 portais de tomar impureza. Se tivessem ficado no Egito, Mitzrayim, somente um instante a mais, então foi um ato de misericórdia do Criador, tirando-os de lá. Talvez assim seja também agora na redenção final, na Geulah, onde, para que não se abra o 50º portal de impureza, porque isso traria o fim para o mundo. Teriam caído no 50º portal de impuridade ou de impureza e mais baixo nível, e se perdido para sempre. Não foi por causa de sua bondade que mereceram ser redimidos. Foi por causa da benevolência divina. Eu vos tirarei, eu vos salvarei, eu vos redimirei. Mas como, em última análise, o Criador redime o povo judeu, fazendo deles sua nação e dando-lhes
a sua Torá. É essa a forma. Este quarto item de redenção não ocorreu até Matan Torá, a outorga da Torá no Monte Sinai. Então, o conceito de nação, eles tinham uma língua desde Adão, a língua hebraica, eles prevaleceram e mantiveram esse legado, esse idioma. No entanto, o conceito de nação implica num idioma, numa terra e numa lei. Então, o termo judeu se aplica de forma mais precisa e exata após a entrada da terra, a conquista da terra. A conquista da terra. No entanto, a conquista da terra de Israel é uma coisa muito... O conceito de conquista da terra é uma coisa muito transitória, visto que o povo judeu foi colocado no galuto na Babilônia, saindo da sua terra, e também através de Edom, que tipifica o Império Romano. E hoje o povo judeu mesmo, embora esteja muita gente morando lá, em Israel, mas muita gente também está fora. Então o conceito de obtenção da terra de forma permanente só na era messiânica. Ok? Então, o conceito de judeu é uma coisa assim também, no tocante a essa parte da terra, está sempre em trânsito. Então, isso nós entendemos o termo judeu se aplica ainda mais, com mais força e intensidade na era messiânica, visto que eles terão a sua terra e todos habitarão lá na sua terra. Então o conceito judeu implica numa lei, num idioma e na terra. Então hoje esse termo ainda é impreciso do ponto de vista mais profundo, vendo pelo lado da Golá, do exílio, e vendo pelo lado da Geulá, quando eles sim obterão a terra como fora prometida a Abraão. A promessa de Abraão não foi tão somente que eles teriam a terra, como ficaram muito tempo lá na terra, na época de Shelomo e outras ocasiões em que eles tinham a terra, eles tinham a posse da terra, mas isso foi perdido. Então, o termo judeu ainda fica assim vago nesse sentido, e o termo judeu se reforça ainda mais na era messiânica. Quando Hashem deu a Torá ao povo hebreu, que é chamado Matan Torá, ou outorga da Torá, ocorreu 49 dias após os hebreus deixaram o Egito. Durante 49 dias, nos preparamos para sermos dignos de ser o seu povo. Nas primeiras 3 etapas da redenção, fomos passivos e indignos. O quarto nível tivemos de merecer. A diferença entre as 3 primeiras e a 4ª expressão é significada pela diferença entre matzá e vinho. Matzá é um pão de pobreza. Hoje o povo judeu come um matzá, um pão de pobreza. O aspecto de vinho é o aspecto da redenção, onde o termo judeu é reforçado e entendido de forma profunda. E isso se evidenciará com a conquista total da terra e com um rei. Hoje o povo judeu não tem um cabeça. O cabeça do povo judeu é o Eterno. Mas nós falamos do rei, um rei justo de verdade. Um rei como Davi da Melech. A matzá é um alimento que não tem sabor. É assim a Geulá, não tem sabor. A Geulá não tem sabor. Pelo contrário, o sabor da Geulá é o sofrimento. E é com essa construção, a partir do sofrimento, que através das dores de parto da redenção, que Mashiach vai lá-se-á. Segundo a Halachá, a lei judaica, a matzá para o Seder do Pesach, ou seja, a Seder
O Seder é um serviço, o Avodá da Páscoa, o serviço da Páscoa, o serviço religioso, é feito simplesmente misturando-se farinha e água. É chamada pão do pobre. Quando o povo judeu foi tirado do Egito, foi num estado de pobreza espiritual. Assim também agora a redenção final. Assim como foi no Egito, o Talmud diz, assim será a redenção, a Geulah. Serão tirados no estado de pobreza espiritual, indigno da redenção da Geulah. Éramos como matzá. E essa fala, éramos como matzá, é muito mais apropriada para quando estiverem na era messiânica. Sem sabor, porém, no decorrer dos 49 dias seguintes, trabalhamos em nós mesmos, ou seja, na contagem, desde o segundo dia do Pêssar, que é chamada Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Eles começaram a contar e no 49º portal de pureza, Tahará, então eles abriram 49 portais de pureza. Então, no 50º, eles recebem, é chamado Matan Torah. Eles receberam a Torá. No 50º, só que na era messiânica também a Torá vai ser dada novamente, através de Mashiach, que trará novas interpretações profundas sobre a Torá. E isso também é considerado uma outorga da Torá, assim como no Monte Sinai. Começamos a compreender e interiorizar aquilo que a Torá e o judaísmo representam. Erguemo-nos dos 49 níveis de impureza para os 49 níveis de entendimento. É visto que o mundo tem 6 etapas para um prazo máximo, limite para esse sistema, essa ordem mundial perversa existir. E no final desse, se eles não tiverem mérito, virá no último ponteiro do relógio marcando a hora última para isso ocorrer. Se eles tiverem mérito, o povo judeu tiver mérito, fizer a chuvá requerida, eles pode ocorrer que vem antes. No entanto, olhamos para o mundo e vemos que como o mundo está se comportando, como as coisas estão ocorrendo, então vemos que será no limite máximo de 6.000. Daí, quando isso ocorrer, nós dizemos que foi no Yovel, ou seja, nos últimos 50 anos para fechar 6.000, no 50º, que é conta-se de 50 em 50 anos, se conta o Yovel, o jubileu. Existe o jubileu milenar e existe o jubileu de 50 anos. Nós estamos falando aqui o jubileu de 50 anos. Então, se conta do primeiro, quando chegar no 50º para fechar 6.000, e aí acontece a Geulah. Esperamos que, e se for assim, se for dessa forma, o mundo passar por correções incríveis, terríveis, inclusive a guerra de Gog e Magog, né? E vemos que o mundo está caminhando nesse sentido. Esperamos que não, mas o mundo está correndo nesse sentido. E Hashem falou para os profetas, vemos na profecia que poderá ocorrer sim uma terceira guerra mundial. Conhecemos a Hashem. Quando começamos a entender o que o judaísmo incorpora, a entender o que significa ser o povo de Hashem, ficamos repletos de júbilo. Isso tipifica o vinho, ok? É por esse motivo que bebemos vinho, porque está escrito: não há canção sem vinho, bebemos vinho para que possamos reconhecer plenamente nossa redenção do Egito, Mitzrayim, e entoar louvores a Hashem com grande alegria.
A matzá representa as primeiras três expressões, a intervenção de Hashem em prol do povo judeu quando eles estavam planos, passivos. Os 4 copos de vinho representam a quarta expressão, tornar-se-á uma nação. O papel ativo e o compromisso dos judeus. Eles deixaram de ser uma nação diante do Criador? Não. Não. No entanto, isso será ainda mais reforçado na era messiânica. Esse conceito será muito mais reforçado na era messiânica, visto que a Geulah tipifica a Matzah. E nós estamos nesse processo de Geulah, que é a pobreza espiritual. Ou já temos a Torá de Mashiach, onde as pessoas dirão para o seu amigo: não preciso conhecer, que você me explique mais de Hashem, porque todo mundo conhecerá Hashem, todo mundo saberá. Todo mundo se voltará e reconhecerá o senhorio do Eterno. Então, isso tipifica o vinho, entendeu? Os segredos trazidos por Mashiach, a Torá de Mashiach. Então, é isso que reforça ainda mais o termo judeu. Há uma outra maneira de diferenciar entre as 3 matzot e os 4 copos de vinho. Se você soma 3 mais 4 dá 7. Então a 7 é o 7º milênio, a era messiânica. Os 3 copos de vinho representam as 3 matzot, ou os 3 pães asmos, que é colocado na Kiará, um prato que faz parte do seder da Avodá, do serviço de Pesach, da Páscoa. É colocado 3 matzot, 3 pães asmos. Cada um desses 3 pães representa os 3 patriarcas, a saber, Jacó, Isaac e Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. E os 4 copos de vinho, representam as matriarcas. Sim, porque o vinho é o júbilo. Quem não sente o júbilo quando tem um filho, né? Então, as 3 matzot, os 3 patriarcas, representam os patriarcas na direção o tipificado na letra Gimel, como estudamos, que o Gimel, os patriarcas são considerados ricos, ok? E eles procuram uma conexão com a quarta letra, que é a letra Dalet, que é tipificada aqui nos 4 copos de vinho. Aí você poderia perguntar, mas os patriarcas são pobres? Em alguns aspectos, sim, uma vez que eles são as árvores, o nível de raiz do povo judeu, e se os ramos estão no estado de pobreza, o que diria de suas raízes? Se os ramos eles têm uma conexão com raiz, e raiz tem conexão com ramos. Então a coisa trabalha junto com a outra. Então dizemos que a Geulah, os patriarcas também encontram-se nesse sentido no estado de pobreza. Então a Geulah se completa com os 4 copos de vinhos tipificados também pelas matriarcas. 3 representa o potencial, o 4 representa o desenvolvimento daquele potencial. Então, os patriarcas, o potencial. Então, o potencial precisa ser gerado para se tornar evidência, se tornar algo patente, visível. A liberação dos judeus do Egito Mitzrayim, na libertação dos judeus do Egito Mitzrayim, o Criador, o Eterno, representa o 3. Investindo seu potencial no povo judeu com as 3 expressões de redenção. O 4 representa o povo judeu, que é passivo em relação ao seu doador, que é o Eterno. Assim também numa relação entre os patriarcas e matriarcas, ou seja, o masculino e o feminino, que completa o processo. O potencial 3 também pode ser representado pelo Pai. Hashem é o Pai, chamado Abba.
mas também qualquer pessoa que tem seu pai, e isso também é uma forma refletiva, refletiva, ok? Então, o investidor potencial com o desenvolvedor, o 4, aquele que gera, é representado pela mãe. Podemos agora entender porque havia 3 pais e 4 mães, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Sara, Rivca, Leia e Rachel, Leia e Raquel. O pai, o investidor do potencial, fornece a semente, uma gota fétida. E a mãe, o desenvolvedor, a recebe e a refina. O pai é o benfeitor biológico e a mãe é o beneficiário biológico. Só que tem um terceiro sócio. Eles dois sozinhos não fazem nada. Tem o terceiro sócio que é o Criador. Se o Criador não tiver nesse negócio, é impossível a vida vir por meio da conjunção entre pai e mãe. O pai, portanto, é representado pelo 3. Os 3 patriarcas são o Gimel, que tem o valor numérico 3, que é o doador, que se apressa em direção a Dalet, que é o receptor. A terceira letra do Aleph Bet é Gimel, né? Como vimos na aula anterior, a mãe, a receptora, a beneficiária é representada pelo Dalet. As 4 matriarcas, uma vez que o potencial tenha sido realizado, o filho nasceu. Assim o é também, através desses mesmos mecanismos virá a redenção. E um filho nascerá através desse mesmo processo, com conjunção carnal entre pai e mãe, nascerá uma pessoa e ela será muito iluminada e ela será chamada de Mashiach. Então essa história de que um espírito desceu sobre uma mulher e ela concebeu do espírito, como se a conjunção carnal entre um homem e uma mulher, um casal, fosse algo não sagrado, isso é abominável aos olhos da Torá, porque a Torá, a primeira mitzvah da Torá é uvru, crescer e multiplicar, e ninguém cresce e multiplica sem a conjunção carnal entre pai e mãe. Isso aí desmistifica essa saga que tem sido prendido milhares de pessoas. É possível se rejubilar. O símbolo do júbilo é o vinho, representado pelo número 4 e correspondendo às 4 mães. Portanto, a mãe não somente recebe a semente, ela a desenvolve. Em termos práticos, deve-se primeiro reconhecer o âmago de uma ideia, a fim de explicar sobre ela. Aqui já está falando dos mecanismos psicológicos, assim como também funciona com mãe e pai. Nós temos uma parte do cérebro, o lado esquerdo, que representa a mãe, e o lado direito é o que representa o pai. Então chamamos de lado direito do cérebro Chokhmah, sabedoria, que é masculino, e o lado esquerdo do cérebro chamamos de Binah, que representa a mãe. Binah quer dizer a mãe, que representa a parte que gera, que faz desenvolver aquela ideia inicial e fazendo assim é possível que aquele pensamento chegue a níveis práticos. No Seder de Pesach, reconhecemos o fato de que o Criador nos tirou do Egito Mitzrayim. Agradecemos a Ele bebendo 4 copos de vinho, fazendo 4 perguntas através de 4 crianças que ficam na mesa do Seder, na Shulchan do Seder, e falando sobre os 4 filhos que fazem essas mesmas perguntas acerca da Torá para o seu pai. E o pai, ou aquele que dirige o Seder, ou o mestre que dirige o Seder, seja o rabino ou
enfim, o pai, a pessoa que está responsável pela família. Com 4, apreciamos tudo o que nos acontece para nos trazer até este dia, incluindo nossa própria participação em trazer isto a um novo nível. Mas para representar a participação somente de Hashem nos tirar do Egito, comemos somente 3 matzot, pois no momento em que Hashem nos tirou de lá, no futuro o povo hebreu estava apenas no potencial. Estávamos num estado de matzah. E ainda estão nesse mesmo ponto potencial, porque a culminância disso é na era messiânica. Recipientes inativos num estado de pobreza espiritual, isso está ocorrendo, é patente. Então, o ponto culminante da escritura é realmente quando houver justiça. Porque enquanto não houver, enquanto disser é política, tem que ser assim, outro puxa para um lado, o tecido, outro puxa para outro. O conceito da divisão tem que ser tão somente em 2 status, Ben Enor e Yehudi, mas cada um na sua Torá e compondo assim a coroa do Eterno. Por meio dos nossos esforços, levamos os 3 ao 4, e os 3 ao 4 dá 7, do potencial para a realização. Significado de Dalet. É Dalet, e Dalet quer dizer porta. Também significa Dal, uma pessoa pobre. Finalmente, a palavra Dalet representa Dilitani, que significa eleva-me. Como essas 3 definições trabalham juntas, a convergência ocorre quando cada indivíduo percebe que ele ou ela é pobre. Essa pobreza não denota necessariamente um estado de desejo financeiro. Não, Davi era muito rico, ele disse, Eterno, eu sou pobre. Porque devemos nos colocar dessa forma para sermos receptores. Hashem não recebe de ninguém, Hashem é o doador que não recebe de ninguém, não precisa de nada. Nós que precisamos. Então, temos que assumir essa postura de pobreza. Em vez disso, significa que tudo que a pessoa possui, na verdade, pertence ao Criador. Hashem foi bom o suficiente para nos dar vida. Hashem foi bom o suficiente para nos dar sustento. Sem o Eterno, nada temos. O reconhecimento disto é a porta para a câmara do Eterno. E uma vez que tenhamos entrado naquela câmara, o Eterno nos elevará, dilitadi. Isso é o conceito da humildade. Assumir a pobreza espiritual em relação ao Criador, preparar o recipiente para conter mais ainda a sua luz, para nos abençoar com vida, saúde, é o Shefa, o fluxo de bênção que vem da Kadosh Baruch Hu, com sustento e sucesso. No Salmo 30, no livro dos Salmos, o rei Davi nos diz, louvo a Hashem porque ele me eleva, dilitani. Se pusermos essa frase ao contrário, podemos dizer, dilitani, porque Hashem me eleva. Eu louvo a ele. Nesta expressão, Hashem me eleva dando-me o talento para ser produtivo. Isso me permite louvar a ele a partir de um nível mais elevado. Amém, ve amém. Desejo a todos
um Shabbat Mavorach, um Shabbat abençoado. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajude-nos a continuar postando sobre a Torá e deixe o seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo.